Glória a Deus. Graça e paz, Igreja do Avivamento. É isso aí. Hoje o sistema de vendas, né, comércio, cria-se Dia dos Pais. Parabéns para os pais, que deve ser lembrado hoje, amanhã também. E principalmente Pai Nosso que está nos céus, né? Seja lembrado em tudo que nós fizermos. A Ele toda a honra e toda a glória. Sou grato a Deus também pela vida do meu pai, está ali, seu Pedro, aquele jovem senhor, ancião da igreja. Graças a Deus, graças a Deus. Nossos apóstolos fez uma viagem, né? A mãe da apóstola precisou da presença dela, questão de enfermidades, mas que a oração da igreja já chegou. E nós cremos nas boas notícias. Aleluia. Alguém que nos visita hoje por essa manhã? Alguém está nos visitando? Alguém está nos visitando hoje? Nós são todos Manaim. Eu estou percebendo uma irmã aqui, a senhora. Seja muito bem-vinda. Como é o nome da senhora, irmã? Já? Vamos receber a nossa irmã, em nome de Jesus, que pelo brilho já tem o nome escrito no livro da vida, né? Vamos aplaudir o Rei Jesus e recebê-la, em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, que bom. Sejam bem-vindos. Essa noite, é o costume, essa manhã de ceia, desculpe, a pastora Edileuza lembrou aqui muito bem, né, Vitor? Não tenho muito tempo na fé não, mas eu ainda sou do tempo que quando se falava ceia, irmãos, para mim era o dia, amanhã, né, Fábio? Que para Jesus, é a ceia. Quem não participa do meu corpo e do meu sangue não tem parte comigo, irmãos. É um momento de comunhão da igreja, do fortalecimento espiritual da igreja. Mas graças a Deus que você está aqui. E Deus abençoe os que estão ausentes. Deus abençoe a sua família. Por você estar aqui representando a cada um deles. E Deus tem ouvido as nossas orações. E repito novamente o que foi dito pela pastora Edileuza aqui: os nossos filhos, a nossa casa, declaramos que já serve ao Senhor. Aleluia. Aí levantei hoje pela manhã, a pastora Aline disse: poxa, pastor, eu queria tanto. Pastor, não, perdão. É diferente, né? Lá em casa, um pouco diferente. Poxa, amorzinho, eu queria tanto ficar hoje contigo, né, dormir um pouco. A gente trabalha, né, Vitor? Todo dia, né, aquela coisa, batendo ponto. Aí hoje, domingo, né? Poxa, eu queria tanto ficar contigo um pouquinho mais tarde. Disse: bora, amorzinho, vamos servir a Deus, porque haverá recompensas. E aí chego aqui, está o irmão Ernesto cantando a recompensa. O escape, a recompensa vem. Sem demora. Vamos aplaudir o Rei Jesus, porque está tudo ligado. Haverá recompensas, né? Então Deus recompensa o seu serviço, a sua disposição em servir, o seu chamado, o seu prazer de estar na casa do Senhor. E graças a Deus. Amém? Ok, vamos lá. Acredito que o tempo hoje por ceia já vai correndo. Efésios capítulo 5 é a leitura de hoje. Os irmãos sabem que de uma forma coletiva nós temos a leitura de um capítulo. E que Deus abençoe aí os irmãos que têm feito os vídeos aí. Tem sido bênção. Estou sempre compartilhando. Tem gente sendo ricamente abençoada, né? Para que eles continuem fazendo isso. Tem sido uma bênção, né? Muito bom. Muito bom, pastora Edileuza. Tem sido uma bênção. Bom, Efésios capítulo 5, só para fazer um resumo, o apóstolo Paulo está falando de alguns deveres para nós como os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Embora ele seja o homem que disse: sede meus imitadores, agora ele está colocando um desafio maior. O versículo ele diz: sejam imitadores de Deus, irmãos, como filhos amados.
o que é ser imitador de Deus. Porque imitar o apóstolo Paulo, que é aquele que disse que assim como eu imito a Cristo, já é um grande desafio, né? Imitar um homem como o apóstolo Paulo, um homem de renúncias, que fez o que fez e que hoje nós temos as cartas aqui, que até hoje tem edificado a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora ele dizer diretamente, olha, vocês mesmos podem ser, como filhos amados, imitadores de Deus. E aí ele vai falando de forma prática como ser imitador de Deus. Irmãos, o versículo 4, o versículo 5, olha os deveres da igreja em questão a santificação. Diga santificação. Diga a palavra de Deus. Não mudou. Nós também não podemos mudar, irmãos, em relação do que está escrito. Porque o versículo 5 ainda é verdade para a igreja, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, impuro, avarento, o que é idolatria, não tem herança no reino de Deus. Amém? É a forma de imitarmos a Deus. Sede santos como eu sou santo. Então, santidade ainda é tema para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não podemos abrir mão disso. Amém? E mais à frente é só um resumo de Efésios capítulo 5, porque já vamos entrar aqui agora na mensagem, daqui a pouco. Aí ele vai falar dos deveres domésticos, né? De como a esposa deve tratar o seu esposo com total reverência, submissão. E o marido amar a sua esposa, assim como Jesus ama a igreja. E aqui abro um parêntese para falar da rede de casais, né, pastor Elileuza? E vai ser só com as mulheres, pastor Elileuza, a rede de casais, esse agora no mês de setembro, onde haverá uma organização aí, para que no mês de outubro, vai ser poder demais. Casais, por favor, estejam presentes. Vamos aplaudir o Rei Jesus por essa estratégia maravilhosa. Porque se a mulher não honra o seu esposo, certamente os filhos não hão de honrar os seus pais. E se filhos quer acrescentar dias na sua vida, tem que honrar os seus pais. E se o marido não amar a sua esposa, como sacerdote do seu lar, suas orações não serão ouvidas. Misericórdia. Aí pode botar pano de saco, subir o monte, dar pulinho, fazer acontecer, rodar, piar, mas se agride a sua esposa, os céus estão fechados. Deus não ouve a oração. E vamos falar um pouco mais sobre a oração, ainda falando do livro de Efésios, capítulo 3. Vamos lá. Vamos trabalhar hoje um pouco sobre batalha espiritual. E de que Deus console a família de Daniel Mastral. Não sei se alguns aqui, talvez pastores de Deus conheçam, outros aqui escreveu o livro Filho do Fogo. Um homem que era satanista e bateu bastante de frente para revelar, né, essas questões aí do ocultismo, onde muitos políticos estão envolvidos. E aí ele combateu o sistema e batalha espiritual de forma muito declarada. E, irmãos, uns dizem que foi suicídio, eu particularmente não acredito, né? Pois ele já tinha dias antes falado muito sobre as ameaças que ele estava tendo. Há muito tempo ele falava das ameaças, claro que ele ia ser ameaçado. Mas a palavra diz, olha, não tema o homem que mata, que tira o corpo, mas tema aquele que além de te matar, tirar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Então quem quer ser verdadeiro profeta, denunciar pecado, pode saber que a cabeça já está posta, né? João Batista, e Deus permitiu. Se você se dispor a pregar o verdadeiro evangelho, vai acontecer o que Jesus disse, olha, por amor a mim, vocês serão odiados por todos. Então não tem muitas palmas para quem prega o evangelho da cruz, a mensagem da cruz.
Glória a Deus. Mas Deus é contigo. Falando em Deus é contigo, eu recebi aqui um marcador aqui, o irmãozinho, filho de Raimundo me deu, presenteando aqui para o Dia dos Pais. E para mim foi logo um bálsamo, porque está escrito que Deus nunca lhe abandonará. Aleluia! É porque às vezes a gente fica na expectativa de homens, dependendo de homens. Deus nunca te abandonará. Diz isso ao irmão do teu lado. Preciso tomar um pouco de água. Aleluia. Efésios 3:20. Ora, aquele, o Pai nosso que está nos céus, que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o... Deus é poderoso para fazer? Sim ou não? Deus tem feito muito mais além. É uma verdade, irmãos? Então, de que Deus tem poder para fazer, nós não temos dúvida. Mas observe que aqui há uma participação de Deus e do homem também, porque Deus tem poder para fazer muito mais além, abundantemente, daquilo que nós... Irmãos, se nós entendermos realmente que poder é esse, que atua através de nós, que é ativado em nós, quando nós oramos, nós oraríamos mais do que temos orado. O mínimo de 1 hora seria mais acrescentado, amém? Porque à medida que você ora, e esse poder que está em nós, está dizendo aqui, ó, segundo o poder que em nós opera. Que poder é esse? E recebereis poder ao descer sobre vós. Só quem é cheio do Espírito Santo aqui, até a turma aí que veio lá do Jump, dá um forte aplauso ao Rei Jesus. Então ele é poderoso para fazer segundo aquilo que nós pedimos. Diga, eu preciso pedir. Pedir dá-se-vos-á. Eu preciso falar, eu preciso orar, eu preciso ter o hábito, o costume de entrar naquele lugar chamado lugar secreto, para que esse poder todos os dias sejam ativados. Agora, ele não é somente poderoso para fazer o que nós pedimos, mas até aquilo que nós pensamos. Que poder é esse que a igreja de Atos, quando se juntava como nós estávamos aqui e orava, e quando esse poder era ativado, até a terra tremia. Que poder é esse? Paulo e Silas, à meia-noite, estavam orando, mas outro terremoto e portas se abrem, vidas são libertas, famílias são batizadas. Que poder é esse que acontece quando a igreja ora? Vamos experimentar desse poder agora mesmo, vamos colocar isso em prática. Primeiro eu penso, depois eu falo. Eu penso, depois eu falo, embora a ordem está primeiro falar, depois ele faz mais daquilo que nós pensamos, ou seja, o apóstolo Paulo está indo mais pouco profundo. Ainda que você pense, Deus está fazendo, não sei se algum aqui já teve essa experiência, rapaz, eu só pensei. Que maravilha! E o que a igreja ligar na terra, será ligado nos céus. Eu queria que você agora começasse a abrir a boca. Ô Jonas, não sei o que é que você pode aí colocar aí para, sei lá, fazer com que a igreja orasse. Orar, mas orar mesmo, irmãos, é orar, por favor. Vamos ter aqui, eu tenho que dar um tempo limitado de uns 5 minutos aí de você orando. Né? 1 minuto você ora aí pela sua casa, sua família, 1 minuto aí você ora pela sua fé, 1 minuto aí você coloca diante de Deus aí as suas causas, 1 minuto aí você se arrepende, pede perdão dos seus pecados, 1 minuto aí você se santifica em oração, 1 minuto eu não sei, mas por favor, começa a orar, se mover em oração. Você que crê realmente que Ele é poderoso para fazer muito mais além, abundantemente, de tudo quanto você pede, de quanto você pensa, segundo esse poder que está aí agora atuando através da sua vida, que embora nós não saibamos orar como convém, Ele nos ajuda em nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis.
Quando você ora, você tem respostas, você tem experiências com Deus, porque Ele nunca te abandonará. Ele concederá o desejo do seu coração. Se alegra, não desanime, ao tempo certo. Não tardará, certamente virá. Persevere em oração, não desista. Aleluia, glória a Deus. A mesma boca que ora, que pede, a mesma boca que irá dar o testemunho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele estará aqui, aleluia, para confirmar as palavras dos seus servos. Ele é poderoso para fazer muito mais. Oh, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Ore com fé, ore com fé. Eleva os teus olhos para os montes, de onde vem o teu socorro. O teu socorro não vem do lado direito, do lado esquerdo, da frente, de trás, mas vem do alto. Aleluia, aleluia. Ore, 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 ore mesmo, ore mesmo. Ore até que no seu interior, no seu espírito, você tenha aquela paz. Você que ora, você sabe quando há uma resposta de Deus no seu espírito, porque há uma paz, há um gozo, há uma confiança. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a certeza das coisas que se esperam. É o firme fundamento daquilo que não se vê. Eu não vejo com os meus olhos, mas pela fé eu oro. Pela fé eu oro. Eu criei, por isso eu falei. E quando eu falo, quando eu oro, o poder de Deus entra em ação. Os milagres acontecem, a cura vem, a restituição, restauração, a madre se abre, aleluia. O que era estéril passa a dar a luz, os frutos vêm, aleluia. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem e livre ao teu povo das barreiras, dos rompimentos, das dúvidas, da incredulidade. Vem Espírito Santo e coloca as palavras certas nessa boca. São palavras que não caem ao chão, porque há anjos nesse lugar que enche este incensário, no qual Apocalipse capítulo 5 versículo 8 diz que é levado ao trono do Cordeiro e misturado com brasas vivas e derramadas nesta terra como relâmpago, trovões, terremotos. Não há como impedir, não há principados que possam impedir a resposta de Deus para o homem, para a mulher, para o povo de Deus que crê, porque o que é ligado nessa terra é ligado nos céus. Quando a igreja ora, está sendo ligado na terra, o que está sendo ligado nos céus. Há uma recompensa, há bênçãos, porque Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele que ordena a bênção, que dá ordem aos seus anjos, traga a sua resposta. Aquele que do trono tem um sim, um amém para a sua vida, para todas as suas promessas. Te dê alegria, te dê vitória. Abençoe sua vida, sua casa e sua família nessa hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem poder para fazer. O mesmo que colocou no teu coração esse querer, é Ele mesmo que efetua nessa hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém. E celebre o seu milagre, a sua vitória antecipadamente. Glória a Deus. Meu Deus. Pode sentar. Amém. Deus é poderoso para fazer tudo o que pedimos, tudo o que nós pensamos. Agora, irmãos, imagina. Agora nós vamos entrar numa área de mente. Porque se estamos falando de pensamento, estamos falando de mente. Então nós que, em meio a essa batalha espiritual, lembra que a mensagem do apóstolo Carlos enviou para a igreja, eu li aqui. E a primeira coisa diz que nós estamos
em uma grande batalha espiritual e precisamos saber qual o campo dessa batalha. E um desses campos é a nossa mente, o principal lugar de batalha é a nossa mente. Às vezes mistificamos tantos lugares, né, cemitério, alguns lugares de religiões, né, que invocam entidades, demônios. E, não, aquilo ali não, mas o diabo não está muito preocupado com isso aí não. As astutas ciladas de Efésios capítulo 6 não é para o povo que está dentro da gaiola. Porque quando você quer pegar um pássaro, você coloca um açapão, essa é a astuta cilada, né? Porque está no lado de fora. Mas quem está dentro da gaiola, não vou me preocupar. Então a astuta cilada é contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o principal lugar de campo de batalha é a mente. Então, se existe um lugar que nós devemos estar brindando com o capacete da salvação, amém? É a nossa mente. Então, se todos os dias nós somos atacados na nossa mente, tentações, imagine se aquele que é poderoso para fazer também realizasse e fizesse tudo o que nós pensássemos. O que é que você tem pensado ultimamente? Você que está aqui também participando, qual é a câmera, essa aqui, Fábio. Você que tem participado dessas lives, o que você tem pensado ultimamente? Imagine se Deus concedesse tudo o que nós pensássemos, porque tem gente que passa algumas coisas, eu não sei você, mas de vez em quando passam umas coisas esquisitas aqui nessa cabeça. Alguém também que vive algumas coisas assim estranhas, passa assim sobre a mente do pastor Israel, passa. Mas o que é que você usa, irmãos, contra esses pensamentos, do qual Efésios 6, que você vai ler amanhã, diz que são dardos inflamados do maligno? Você usa o escudo da fé. Não é isso que eu creio, não é isso que eu desejo, não é isso que Deus tem para a minha vida. E aí você passa a rejeitar todos esses tipos de pensamentos. Pensamentos como, por exemplo, quem aqui já não amanheceu o dia preocupado com alguma coisa? Ai, meu Deus, e aí é bombardeado a madrugada inteira, não consegue dormir. Tem gente que toma os tarja pretas, né? Porque a mente fica, sabe? Pensamentos. E percebe que nesse momento é difícil pensar naquilo que Deus promete. Por quê? Naquilo que Deus fala. Por quê? Porque é um momento que está sob ataque espiritual. Quem nunca recebeu um ataque na sua mente com pensamento de dúvida? Principalmente hoje que as informações são amplas, em que a internet tem sido bênção, mas também, por outro lado, o instrumento de Satanás para trazer informações na nossa mente, da qual nós passamos a duvidar. Nós não, né, irmãos? Mas muitas vezes essa mente sobre esse ataque passa a duvidar do que é ministrado, do que é falado. Eu acho que não é dessa forma, não. Não. Ou seja, a mente já está sobre o domínio de um espírito, o mesmo espírito, a mesma voz que falou com Eva. É assim mesmo que ele disse? Todo mundo faz. E eu nem vejo um raio descer e matar quem faz. Até sobe no altar, canta, prega, ministra, e olha lá, E por que eu também não posso fazer? Eu acho que não é bem assim não, e então passa a duvidar sobre essa palavra que, como nós lemos aqui no capítulo 5 de Efésios, ela não muda, mas nos transforma, segundo os padrões da qual Deus quer que nós possamos, que nós devemos viver, imitadores deles como um filho amado. Então imagine se Deus fizesse tudo o que o homem pensa no seu coração, da qual a Bíblia diz que mais enganoso do que todas as coisas é o coração do homem, Jesus. E como diz o ditado aí fora, a terra que ninguém passeia, mas Deus sonda. Deus sonda. 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, o versículo 4, bem conhecido.
Existe algo que é poderoso também que Deus deu à igreja. O Deus, aquele que é poderoso para fazer, também nos deu poder e capacidade para nós fazermos. E nessa batalha espiritual, primeiro nós não estamos só. Ele nunca nos abandona, amém? Sabe que só nós somos pó, mas também nos deu poder e capacidade para vencer todas elas. Diga amém? Todas essas lutas que nós estamos enfrentando na nossa mente. O versículo 4 diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Olha, a batalha é espiritual, mas sim poderosa em Deus para a destruição das fortalezas. E que fortalezas são essas? Destruindo argumentos, eu acho que não é assim, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo, algumas versões, entendimento, outros pensamentos, a obediência de Cristo. Então, alguns usam, em questão de batalha espiritual, esse versículo para a questão da guerra, de expulsar demônios e coisa e tal, mas no contexto aqui o apóstolo Paulo está falando de fortalezas que são criadas na mente do homem. E que a palavra está sendo ministrada aqui, aí a pessoa tem 1 ano na igreja, 2 anos, 3 anos, 4 anos, tem 20 anos na igreja, mas não se submete ao arrependimento, à transformação, à mudança de vida por causa de uma fortaleza na sua mente, que precisa ser quebrada. Amém? É obra de Satanás. Então, essas armas, elas são para destruir esses argumentos, esses conselhos, e tudo que se levanta contra o conhecimento. E uma vez isso acontecendo, os pensamentos desse homem e dessa mulher serão cativos à obediência do conhecimento de Deus. Então, a palavra de Deus é a principal arma para quebrar todas essas fortalezas. À medida que o conhecimento vem, essas fortalezas são quebradas e nós somos libertos. A necessidade de nós mergulharmos na palavra de Deus, de nós termos conhecimento da palavra de Deus, é muito grande, porque é dessa forma que, quando vier os dardos inflamados e pensamentos contrários à vontade de Deus, nós rejeitamos e levamos os nossos pensamentos, esses pensamentos cativos. Epa! Isso eu não posso pegar, isso eu não posso falar, isso eu não posso fazer, para ali eu não posso ir. Aqui eu não posso ficar, porque a palavra de Deus diz, porque o conhecimento de Deus na minha vida diz, e eu vou levar esses pensamentos cativos à obediência à palavra de Deus. Então, quando vier a preocupação, o que é que a palavra de Deus diz a respeito de preocupações e ansiedades? Ei, mente, vá dormir. Espera aí. Lançando sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Aleluia. Davi disse que ele deitava no seu travesseiro. Imagine um homem que estava sob ameaça de morte. Imagine alguém dizer, olha, vou matar você, seu marido, sua esposa, seus filhos, não vai ficar um aí. Imagina, irmãos. O que passaria na nossa mente, na nossa cabeça? Dormiríamos? Davi disse, eu boto a cabeça no meu travesseiro e eu vou dormir. Aleluia! Que remédio bom para a ansiedade. Diga, preocupações, ansiedades, fora. Dúvida, fora. Depressão, raiva, mágoas, ódio, ressentimento, são pensamentos que vêm na nossa mente, irmãos. São pensamentos que vêm na nossa mente, mas nós temos o conhecimento contra esses pensamentos. E o que é que nós devemos fazer? Levar cativo. Epa! Senhor, perdoa, porque eu perdoo. Espera aí, acho que ainda não perdoei, não, eu vou perdoar de novo. Senhor, até isso ser verdade no seu coração. Amém? Tem que perdoar.
Porque essa é a vontade de Deus. Sentimento de culpa, pensamento de culpa. Até hoje, não se perdoou por algo que a Bíblia diz que no dia em que você, com arrependimento, confessou a Jesus Cristo como seu único Salvador, e esse corpo aí, dessa natureza velha, foi lá crucificada na cruz, e hoje você ressuscitou com Ele e vive para Deus, é uma nova criatura, nasceu de novo. O sangue de Jesus apagou os nossos pecados. A Bíblia diz que, olha, foi lançado no mar do esquecimento. Não há como chegar diante de Deus e tentar lembrar a Ele algo que Ele não se lembra mais, porque foi cravado lá na cruz. Mas não consegue se perdoar. Uma pessoa que não se perdoa por algo que fez no passado é porque ainda é resistente ao amor e o perdão de Deus para a sua vida, porque não se acha digno de ser perdoado. E se não se perdoa, é muito difícil perdoar alguém que lhe ofende. Porque você ama a Deus porque Deus lhe amou primeiro. Aí você ama o seu próximo da mesma forma como você se ama. Então, se você se ama, por favor, perdoe a si mesmo. Romanos capítulo 8 diz: já não há mais nenhuma condenação para Israel, para Fábio, para mais quem? Que está em Cristo. Vamos aplaudir ao Rei Jesus, por favor. Aleluia. Alguns já ouviram falar da teoria da lei da atração, né? Existe um fundamentozinho nisso aí, mas muitas mentiras envolvidas. Tem até livros da lei da atração. Poxa, se eu pensar que amanhã eu vou amanhecer rico, eu nem vou dormir, só vou pensar dinheiro, 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 e amanhã vai aparecer dinheiro na minha conta. É assim? Já funcionou com alguém assim? Então é só você pensar, né, que você atrai o universo e coisa e tal, blá, blá, blá. Mas, entrando nessa questão da batalha espiritual, onde há dardos na mente de um homem e de uma mulher, da qual Satanás projetou, esses pensamentos, de fato, pode atrair maldição sobre a vida. Olha o que Jó falou no capítulo 3. Você não conhece a história de Jó? Permissão de Deus, né? Olha o que está escrito em Jó, capítulo 3, versículo, deixa eu ver, 25, Fábio, 3, 25. Porque aquilo que temia, Jesus, chega a arrepiar agora. Jó falando, porque aquilo que eu tinha medo, aquilo que eu temia, me sobreveio, e o que eu receava, bota a mão na tua cabeça agora, em nome de Jesus, começa a orar, meu Deus, eu rejeito agora todo esse medo. Em nome de Jesus, esse medo agora, essa insegurança, eu rejeito. Isso, nós estamos em guerra. Glória a Deus. Ainda tenho 6 minutos. O homem é fiel, Vitor. Judásio, o marido é um cara fiel, um cara que... Porque o homem, para ser fiel à sua mulher, primeiro ele é fiel a Deus. Ele tem aliança com Deus, amém? Ele ama a sua esposa, ele é fiel à sua esposa, porque, antes de tudo, ele ama a Deus. Então, ele vai ser fiel à sua esposa, tudo bem. Nunca chegou atrasado em casa. Aí acontece que o homem chegou 10 minutos atrasado. Mas nesses 10 minutos foi suficiente para Satanás. Está vendo aí? O homem é que você casou. Está te traindo. Está com a secretária lá. Sempre bota a secretária. Gente, nada contra a secretária. Tá. É só um exemplo, por favor. Irmãos, nesses 10 minutos já foi tanto pensamento, tanto medo, insegurança e receio de que esse homem está traindo, que quando esse homem bota o pé na porta de casa, irmãos,
o inferno já está instalado dentro de casa. O pau quebrou. Perdão pela palavra. Tem um pensamento também na parte de mulher, que é a questão, não nem sempre mulher, né? Por favor, não estou só levando para o lado dos homens aqui, não. Mas é um pensamento do ter, nada contra ter, mas a gente tem que colocar o nosso pé, né? A nossa mão onde nós alcançamos. Então, existe algumas mulheres que têm um problema de consumismo terrível. E quando chega no lugar, irmão, é batalha espiritual, compra, e muitas coisas sem nenhuma necessidade. Aí, irmãos, já foi. Problema, dívidas, em muitos casos, destruição de casamentos. Então, aquilo que eu temia, aquilo que eu receava, me sobreveio. Não tenha medo não, como já foi profetizado aqui, os seus filhos, nossos filhos, nós não perderemos para traficantes, nós não perderemos para o tráfico, as nossas filhas nós não vamos perder para a prostituição, os nossos filhos não tenha medo, nós não vamos perder para o mundo. Porque no lugar do medo e do receio existe fé naquilo que Deus diz. Então nós vamos lutar sempre contra esses pensamentos. Posso ouvir amém? Amém. Em nome de Jesus. Então decida colocar esses pensamentos cativos à obediência à palavra de Deus na mente, no campo das decisões. Porque uma vez que o homem pensa, ele vai decidir, ele vai agir, isso vai gerar comportamentos, ações na vida dele. Amém? Ainda que alguém diga, mas eu fiz sem pensar. Não existe isso. Teve que pensar antes. Eu falei sem pensar. Mas você não pensou nas consequências. Mas você, antes de falar, ninguém põe a mão sem antes pensar. A mente é que manda os comandos. E como diz já o mundo aí fora, né? O mundo, vamos falar aqui mais no nível natural, que cabeça vazia. Então vai ler a palavra, pelo amor de Deus, porque a boca fala o que o coração está cheio. Glória a Deus. Glória a Deus. Então decida servir a Deus e não ao diabo. Decida fazer a vontade de Deus e não a vontade do mundo. Está tudo normal. Banalizado. Decida ser vencedor, mais que vencedor e não derrotado. Já chega já como vitorioso. Amém? Quando for falar de Jesus para 4, vá com convicção do que você está falando. Já chega como vitorioso. Amém? Tudo que você fizer, já faça já como um vitorioso, porque tudo que você fizer, a Bíblia diz, faça como ao Senhor. Você está servindo ao Senhor. Porque já há um comando de Deus nessa mente de que eu sou mais do que vencedor. Amém? Decida ouvir a voz de Deus. Precisa ter um filtro no seu ouvido, irmãos, isso é muito importante. Porque esses pensamentos vêm daquilo que nós ouvimos. Você pode ficar igual um monge, no pico de uma montanha, sem ouvir a voz de ninguém, nem o sussurro de um vento, mas tenha certeza que ali você vai estar ouvindo vozes, ou voz de Deus, ou as vozes do diabo. E as vozes geram em nossa mente pensamentos, imagens. Imagine agora uma melancia rosa. Pensa em uma melancia rosa. Existe melancia rosa? O que é que eu estou fazendo aqui? Parece brincadeira, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou acessando sua mente. Eu consegui colocar uma melancia rosa na sua cabeça, mas você não aceitou. Por quê?
Porque melancia rosa não existe. A imagem. Aí alguém usado por Satanás fala algo a você, da qual você não é, mas você passa a acreditar, por causa dessa voz, de que melancia é rosa, e passa a se comportar como a melancia rosa. Alguém está entendendo aqui? Porque alguém assessora sua mente e fez criar uma imagem completamente deturpada ao seu respeito, de quem você não é, você acreditou e hoje você é produto, fruto daquilo de que alguém falou ao seu respeito, segundo aquilo que Deus não falou. Ataques na mente. Essa imagem que o diabo conseguiu criar na sua mente, isso é o que nós conhecemos hoje, Jonatas, como fake. É falso, é mentira, rejeite. Se Deus diz que você pode, diga, eu posso. Mas o diabo vai dizer que você não pode. E ainda vai trazer fortalezas, argumentos para que você acredite nisso. Então, se Deus diz que você consegue, você consegue. O diabo vai dizer que não, sempre ao contrário. Chamados pensamentos negativos, o negativismo. Ah, não ore mais, porque você já orou tanto. Eu falei com um abençoado lá, Vitor, porque Deus tinha me dado a resposta de oração, e claro, você tem mais fé a respeito daquele que é poderoso para fazer, você quer logo passar para alguém, rapaz, Wilson, ore, Wilson, fale com Deus, cara, ore porque Deus responde, Wilson. Aí ele me disse assim, eu até sei que orar faz bem, acontece, mas acontece algo comigo, Israel, que toda vez que eu oro, parece que no dia seguinte as coisas ficam piores do que... Ou que o diabo criou, a fortaleza que criou, de que todas as vezes que você orar, a coisa vai ficar pior. Então, e no muito dos casos, em termos de batalha espiritual, de guerra, de lutas, nós entramos nessa mentira, da qual eu ouço muito, não, eu não vou entrar nessa batalha, por causa dos contra-ataques que virá sobre a minha vida. Meu filho, você está numa guerra, você queira guerrear, ou você não queira guerrear, você vai ser atacado e contra-atacado sempre. Sempre. Ah, eu não vou orar para o fulano de tal, eu não vou profetizar, eu não vou... Meu Deus, então nós estamos nos comportando... O diabo criou uma fortaleza para nós nos comportarmos como isso. Isso é doido, porque quanto mais eu rezo... Diga, está repreendido em nome de Jesus. Ele nos deu espírito de coragem e não de covardia. Deus diz que você é um homem, é uma mulher corajosa. Mas o diabo diz, tenha medo. É o espírito do medo que tem escravizado a mente e o pensamento de muitos. Você é forte. Não pode desistir. Deus está contigo. Deus está contigo. Provérbios 23, versículo 7 diz que como imagina o homem, como pensa o homem ao seu respeito, assim ele é. Então, o que você pensa a respeito de Deus, o que você pensa a respeito do seu casamento, o que você pensa a respeito dos seus filhos, o que você pensa a respeito do ministério, o que você pensa a respeito de você mesmo, do seu chamado, assim você é. Assim você é. Então, se você pensar com a mente de Cristo, com o pensamento de Deus, é um imitador de Deus. Vai falar como Deus fala, vai agir como Deus fala. E vai ter grandes resultados na sua vida. Hoje, pensamentos são levados cativos
a obediência à palavra de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus enquanto você pensa, reflete tudo que Deus falou ao teu coração essa manhã. Você que recebe, aceita essa palavra, certamente retorna para o seu lar, para o seu dia a dia, em uma outra realidade. Porque o objetivo é libertação nessa mentalidade. Libertação. A mente de Cristo. A mente de Cristo. Amém? Então louve ao Senhor nesse momento e adore a Deus, que tem sido contigo em todo o tempo, que foi bom para você que não respondeu algumas orações, porque os pensamentos não estavam aliados com a vontade dEle, foram pensamentos de desespero, pensamento de medo. E a oração que ele ouve responde à oração da fé. É a oração da fé. Pensamentos de desistência. Pensamentos que era para abrir mão de algumas coisas que Deus lhe confiou. Mas por causa do preço, dos desafios, seria mais fácil rejeitar, abandonar, desistir. Mas seja fiel até o fim. Ore ao seu Deus, há um poder que opera através da sua vida. E os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. O que Deus pensa ao seu respeito é pensamentos de paz. Os projetos, os desejos e a vontade de Deus para a sua vida é de paz e não de mal. É de paz e não de mal. Fale com Deus nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Logo após estaremos ceando. Você reconhece que está sofrendo ataque, você pode de uma forma profética pôr as mãos na sua mente, no seu pensamento e dizer: eu rejeito esses pensamentos, esses desejos impuros, essa vontade que tenho tido ultimamente, isso não vem de Deus. Essa tentação que parece ser mais forte do que eu, mas Deus diz que sou forte e sou capaz de abandoná-lo nesta manhã. Fale com Deus. Que na cruz por nós padeceu, bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis desse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza,
mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Que lindo! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém. Todos receberam os elementos já consagrados, apresentados. Amém. Jesus também teve muitos ataques na sua mente ali no Getsêmani, a ponto de lhe dizer que a minha alma, minhas emoções, está angustiada até a morte. Até fez uma oração. Mas na oração ele disse que, olha, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele sabia que a vontade de Deus estava acima de tudo e ele levou seus pensamentos cativos à obediência de Deus. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. A memória que nós temos todos os dias, que não podemos jamais esquecer do seu sacrifício, do seu preço, do preço que foi pago naquela cruz. Mas é um momento de ceia em que nós lembramos também, amém? Esse é o Deus que nós servimos. Ali estava o verdadeiro amor sacrificial. Olha quem nós éramos. E olha por quem ele foi crucificado e por quem ele derramou aquele sangue. Naquela cruz, ele deixa de pensar em si mesmo. E essa é uma atitude dos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Pois ele deixou de pensar em si mesmo para pensar em mim. Ele pensava em mim, pensava em ti, nós, pecadores. De o que merecíamos era a condenação eterna. Mas a graça do Senhor Jesus Cristo nos alcançou. A Ele toda a honra e toda a glória. Em memória dEle, nós recebemos deste pão. Comamos todos em nome de Jesus. Alvo Mascanelli.
Obrigado, Jesus. E tendo dado graças, o partiu e diz, versículo 25, semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Agradecemos pelo Teu sacrifício, por levar na cruz, no Seu corpo, os nossos pecados, as nossas dores e as nossas enfermidades. Obrigado pelo Teu sangue que nos purifica de todo o pecado e que nos dá livre acesso a entrar pelas portas das mansões celestiais. Porque o Senhor mesmo disse que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, irei, mas que também retornarei. Aleluia! O Espírito e a noiva dizem, vem, ora vem, Senhor Jesus. Tomai todos em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus. Te adoramos com tudo que somos, tudo que temos, com toda a nossa força, o nosso entendimento. Adore ao Senhor. De todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor.